Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. 7 horas em ponto! Estamos chegando com tudo, Aratu 24 horas, aqui na telinha do 4.1. Canta o galo para mais um bom dia! Ele tá cantando mais uma vez, viu? Porque esse galinho desde as 4 tá acordado. Bom dia para você também que tá aí, que levantou da cama cedo. Nosso Aratu 24 horas já está no ar. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026. Vem com Silvestre, vem com Aratu 24 horas, toma esse café da manhã gostoso, ó, de todos os dias. Tá pegando aí? Ó, chega, tá saindo fumaça, coisa boa. É para começar o dia bem quente, esquentar o dia com muita informação e prestação de serviço, claro, óbvio, aqui na tela do 4.1. Cadê a nossa capital baiana mais uma vez aí na telinha do povo, ó? Você que está acompanhando o nosso Aratu 24 horas, aqui no canal 4.1, também nas redes sociais. Vamos tomar café juntos, hein? Já estamos no ar, trazendo muita informação e prestação de serviço. Quero saber se você aí já mandou a sua mensagem pra gente, manda a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para o @TV Aratu, aqui ó, @TV Aratu, e também você pode participar aí do nosso canal do YouTube, @TV Aratu Oficial, deixa lá seu comentário pra gente participar aqui do nosso programa, do nosso Aratu 24 horas. Olha, sem perder tempo, porque seu tempo é precioso pra gente. Atenção, atenção, porque um homem ele foi preso, acusado de passar a mão nas partes íntimas de uma criança. Isso mesmo, viu, minha Bahia? E isso foi lá na Preguiça, aqui em Salvador, na Praia da Preguiça. O suspeito ele foi preso em flagrante. A gente tem atualizações sobre o caso com o repórter Tássio Michel. Bom dia, linha aberta pra você, Tássio. Bom dia, Silvestre, para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Nossa equipe está aqui na DERCA. Mostra ali, Raimundo Carvalho, Delegacia de Repressão contra Crime contra a Criança e o Adolescente, para conversar com essas duas mães. São duas mães de duas crianças, 2 das 5 que foram abusadas, importunadas sexualmente no último domingo. Elas estavam em família, curtindo a praia, quando um homem de 43 anos, o Fábio Dourado, acabou passando a mão nas partes íntimas das crianças. Você está muito chateada com essa situação, revoltada, pedindo justiça. A nossa equipe está aqui para dar voz a você, mãe, que prefere não mostrar o rosto para preservar a imagem e contar para a gente o que aconteceu, essa situação extremamente constrangedora que aconteceu no último final de semana. Bom dia. Bom dia. Eu estava na Praia da Preguiça, que a gente vai todo domingo, já somos frequentes, a gente frequenta lá. Aí a gente estava sentado lá, todo mundo junto. Aí minha filha, as coleguinhas dela chegou dizendo que o rapaz tinha passado a mão nas partes íntimas dela dentro da água. E aí ontem foi o Dia da Mulher, né? A gente teve esse constrangimento todo, aquela coisa, a população queria matar, mas a gente não deixou. Chamou a polícia, os comerciantes e tal, a gente foi, chamou a polícia. E aí hoje a gente se encontra aqui na DERCA, querendo justiça e que ele não saia, porque ele está provavelmente amanhã sair na audiência de custódia. A gente quer justiça, nós estamos pedindo justiça pelos nossos filhos. Uma situação muito complicada. A gente vai conversar com outra mãe aqui. Eu percebo que você está emocionada. O Silvestre, a gente chegou muito cedo, conversou com essa família. Eu cheguei a ouvir o depoimento da filha dela. Sua filha que tem quantos anos? Minha filha tem 9 anos. 9 anos, ela detalhando o que esse rapaz fez. Era para ser um momento de lazer na praia, uma praia muito bacana, uma praia frequentada por famílias. Todo mundo conhece a beleza da Praia da Preguiça. Mas aconteceu uma situação como essa no Dia da Mulher. É extremamente revoltante, não é, mãe? Com certeza, é revoltante, é constrangedor, é doloroso, entendeu? Eu estou tentando me manter forte para passar segurança para minha filha, para que se um dia, Deus é mais, vier a acontecer novamente, ela não temer a nada, né? Que eu sempre ensinei isso aos meus filhos. Nunca tema ninguém dizer que vai matar pai, vai matar mãe, ninguém. Sempre que houver alguma coisa, algum toque diferente em você, pode ser na escola, em algum lugar que você esteja, pode dizer à mamãe que mamãe vai lutar pelo seu direito. Então ontem a gente passou por um momento muito triste, né? Eu levei ela para curtir um lazer juntamente com as colegas, porque é todo mundo conhecido na Praia da Preguiça, um olha o filho do outro, só que por baixo d'água, né? Uma mão em movimento, nem todo mundo vê, só quem é tocado mesmo. E como ela foi tocada e outras crianças foram tocadas, vieram e falaram
entendeu? Só que as outras partes das outras crianças, os pais não vieram, não tiveram coragem, né? E eu tô aqui para lutar pelo direito da minha filha. Eu peço ao senhor juiz, o juiz aí, que mantenha esse homem preso. Pelo amor de Deus, se vocês têm filho, né, e têm amor pelos seus filhos, mantenham esse homem preso. Mantenham, porque assim como ele fez com a minha, ele pode fazer com outras crianças. Olha só, vocês chegaram aqui na delegacia, a informação que chega pra gente é que ele já teria uma entrada aqui na delegacia por agressão à mulher, essa foi a informação que nós recebemos. Ele foi acusado por crime de importunação sexual. Mas ele pode sair a qualquer momento. Por isso que nossa equipe está aqui para tentar ajudar vocês, para reverberar essa situação, para que muitas pessoas saibam e até para que a gente possa de alguma forma pressionar a justiça para que esse criminoso ele não venha a ser solto no dia de amanhã, não é isso? Com certeza, eu também estou aqui por isso. E onde for preciso eu ir para poder que ele seja mantido preso, eu irei pelo direito da minha filha e de outras crianças, para que não venham ser mais molestadas por esse cidadão. A qualquer momento pode acontecer a audiência de custódia, Alex, por isso que essas mães estão aqui, a imagem dele está na tela, você que é mãe, você que é filha, você que é mulher, que de alguma forma também possa ter sido violentada por esse homem, agora é a oportunidade, o momento de você ir na delegacia, porque assim, a gente conversou nesse momento com duas mães, mas foram 5 meninas que contaram para os pais que foram importunadas sexualmente, não é isso, mãe? No momento foi o que compareceu, né? Foi mais a filha de um rapaz que estava, aí a filha da menina que estava lá, disse que uma mãe gritou que ele mexeu com o filho dela também no momento. Só que no momento da zoada, da situação toda, que a população foi para cima, a gente não tem como identificar todos, entendeu? Então eu peço a vocês pais que tenham coragem, compareça, venham defender seus filhos, porque assim como foi uma importunação, pode vir a acontecer um estupro, né? Uma violação, uma coisa mais séria com os filhos de vocês. E ser tarde demais, gente. Ser tarde demais. Vocês estão vendo aí abertamente na televisão, no YouTube, em todas as redes sociais, a importunação, o estupro, né, cometido dentro da família. Então vocês têm que ter coragem e vir denunciar, seja ele quem for, pai, avô, tio, vó, o vizinho, conhecido, desconhecido, vocês têm que vir, têm que denunciar sim. Eu nunca pensei em passar em uma situação dessa, mas infelizmente o mundo está sem amor e realmente temos que ter mais bastante cuidado com nossos filhos a cada dia. Quero parabenizar vocês duas pela coragem, por terem instruído as crianças, as meninas, porque assim, foram as meninas que contaram para os pais. É muito importante que dentro de casa aconteça essa instrução. Eu estava falando com essa mãe aqui, que agora tem milhões de pessoas, milhares de pessoas assistindo a gente na televisão, a foto dele está na tela. Qualquer mãe, qualquer criança, qualquer filha que de alguma forma foi importunada sexualmente por esse homem, por outros homens também, vão à delegacia. Peçam ajuda, peçam socorro e suporte. Eu queria que você fizesse seu último apelo aqui em relação à justiça, porque a audiência de custódia pode acontecer hoje, pode acontecer a qualquer momento, né? Eu quero que os juízes, que ele tem filho, tem filhas, que ele pense, pare, assim como foi com minha filha, pode ser com dele também, porque ninguém é diferente, todo mundo é igual. Então eu tô querendo justiça, eu quero que ele pague pelo que ele cometeu. Justiça, o que eu quero é só justiça. Eu e a outra mãe, que é minha vizinha, a gente quer justiça. Justiça, que ele mantenha preso em cárcere privado, não saia mais nunca da cadeia. Pois é, a gente vai seguir acompanhando esse caso, mas uma missão, Silvestre, para a nossa equipe é acompanhar essas famílias na expectativa de que essa situação, de que esse caso ocorra da melhor forma e a justiça seja feita. Com imagens de Raimundo Carvalho, Tássio Michel para Aratu, 24 horas. Olha, Tássio, obrigado. De tela comigo aqui, João Tran, meu compadre está chegando para o nosso Papo de Justiça, João. A gente sabe que dentro das leis de crimes sexuais, a gente tem pelo menos aí 4 tipificações. O abuso, a importunação sexual, o assédio sexual, o estupro e o estupro de vulnerável.
Basicamente, a gente sabe que a importunação sexual é justamente, como o nome já diz aí, alguém acaba passando a mão em alguém, ou tem também a questão do assédio, que é quando, por exemplo, um patrão, ele acaba usando ali da autoridade dele sobre uma funcionária para ter vantagens sexuais sobre ela, ou melhor dizendo, ou o estupro, né? Que quando se tem a violência ali, para ter a questão do ato carnal em si, a penetração, a gente sabe que a lei brasileira, inclusive, mudou, não se tem mais esse entendimento apenas, é preciso que se analise o caso para entender se foi estupro ou não, caso não tenha ali a constatação da penetração, e tem a questão do estupro de vulnerável, que é algo ainda mais agravante quando se trata aí de pessoas até 14 anos, ou seja, crianças e adolescentes e pessoas também que não estejam ali, de certa forma, conscientes, João Tran. E cadê o João aqui na tela para a gente poder conversar melhor? E eu queria saber o seguinte, João Tran, nesse caso específico aí, por que ele vai responder, então, por assédio sexual e não por estupro, importunação sexual e não por estupro vulnerável, João Tran? É o entendimento que o delegado tem ali para remeter, então, esse caso à justiça? Exato, Alex. Muito bom dia para você, para todos que acompanham. Nós estamos falando de uma discricionalidade, ou seja, depende do entendimento de cada caso e também do que a vítima vai relatar e até denunciar de fato, do modo que ela se porta. A gente sabe, claro, que é uma menor de idade, a gente está falando de uma vítima com até uma dificuldade, uma criança, para distinguir tudo isso. No caso, duas, né, João? No caso, duas crianças, né, para distinguir todos esses relatos. Mas sim, a partir desse momento, conta com o apoio e com a sensibilidade das autoridades, para entender o que aconteceu naquele momento e enquadrar. Porque na prática, Alex, são quesitos jurídicos, vai aumentando a gravidade, aumentando as penas também, mas na dor e nos traumas de uma criança não tem uma caixinha certa que a gente vai colocar o que aconteceu. Inclusive, eu separei aqui, ó, João, em relação ao assédio sexual, a gente está falando de uma pena que vai de 1 a 2 anos de detenção. Tem a questão também do estupro, né? Ou melhor, da importunação sexual de 1 a 5 anos, assédio sexual de 1 a 2 anos, aí vem o estupro de 6 a 15 anos e o estupro de vulnerável, que é algo bem mais grave, de 8 a 15 anos. Ele agora vai passar por audiência de custódia, inclusive está prevista para já essa audiência, João Tran. E qual que é o trâmite que vai ser realizado, qual que é o procedimento que será realizado, então, na manhã de hoje? Alex, eu estou gostando de ver se aluno está anotando direitinho, está passando no curso de Direito aqui comigo. Pois é, minha gente, mas vai ter essa audiência agora que é padrão. E é uma audiência muito importante para entender, olha, é um caso que vai continuar, ele vai responder em liberdade ou não, pode ter a fiança sendo elaborada também para ele precisar estar com algum tipo de ligação com a justiça antes de ser colocado livre novamente. Enfim, as circunstâncias são todas analisadas e a validade ali daquela ação penal, daquela investigação para continuar por meio da justiça. Então é um momento muito importante, às vezes até relativizado pela população, porque muitos olham que ele fez algo triste, né? A gente acompanhar o que foi feito, a gente tem relatos muito claros do que aconteceu. Então, a audiência, ela é importante para garantir os direitos todo o devido processo legal. Que eu acho que triste não é bem a palavra, porque chega a embrulhar o estômago. Como é que um homem adulto ele pode ter desejo por duas crianças, né? Duas crianças que estavam no momento de lazer ali, numa praia, no espaço público, e se sentir à vontade para isso, João Tran. Então, a gente já pode refletir aqui o que esse camarada ele não fazia, então, quando estava aí entre quatro paredes com pessoas inocentes como essas duas crianças. Com certeza, Alex. É revoltante essa situação que a gente acompanha. E, enfim, agora é passar pela audiência, que é um momento muito mais procedimental do que propriamente uma análise do mérito, que a gente percebe o absurdo que foi feito. Não é isso que está sendo julgado, mas sim um procedimento para dar início, de fato, a toda a investigação. João Tran, essas crianças, elas devem ser ouvidas a partir de agora. A pergunta que eu faço a você é, na delegacia que trata, a DERCA, que trata então do assunto, existem profissionais ou é um delegado apenas que escuta essas crianças? Existe ali um psicólogo, uma psiquiatra, alguém mais voltado para essa área da saúde mental na hora de coletar esse depoimento?
É uma rede de apoio que precisa também do poder público estar atenta a uma situação como essa. Então, por isso que essa é uma delegacia, quando é relacionada a crianças, toda mobilizada de uma forma diferente, ou seja, tem um apoio psicológico, tem também um delegado instruído a atuar em tais casos. Claro que a gente sabe que a prática às vezes foge do que é mandatório, do que está exigido em nossa lei, inclusive. Mas se assim não estiver, se não tiver esse apoio tanto à família quanto às vítimas, aí pode entrar com um outro processo, um outro pedido, inclusive denúncias relacionadas a essa falta de amparo. Ok, você está acompanhando aqui o nosso Papo de Justiça. A hora exata agora, deixa eu puxar para cá, porque Vaguinho ficou na minha frente. Olha, 7h15 na Bahia. 7h15, a gente vai agora para o nosso Papo de Política, Vaguinho. Valeu, meu irmão. Olha, João, ele até saiu, viu? Ele até saiu, você viu? Ele saiu bravo, viu? Cheiro para tu, Vaguinho. Vem cá, o que Jerônimo disse aí em relação ao PSD? Deixa eu só, antes de entrar na política local, trazer um assunto da política nacional, porque relacionado a estupro de vulnerável ainda nesse tema, o presidente Lula sancionou nessa esteira do Dia da Mulher uma lei que impede que a relatividade, ou seja, seja sobre a condição de se ela tem discernimento ou não para perceber se era um estupro de vulnerável. Ou seja, no caso de estupro de vulnerável de menos de 14 anos, é absoluto o entendimento de que a pessoa não tem discernimento para lidar com aquela situação. Então, é vulnerável em qualquer das hipóteses com menos de 14 anos. Isso, Alex, amplia o agravante, como a gente sabe, isso mesmo. No caso das penas. Então, é algo óbvio, né? A gente sabe que uma criança não tem experiência Por exemplo, sexual. uma mulher embriagada. É um caso isso? Exato. Mas nesse caso da vulnerabilidade é só para crianças com menos de 14 anos. Esse específico que ampliou esse qualificador, ou seja, dificultou ainda mais para que tenha alguma justificativa para um ato como esse, né? Ok, João Tran. Enfim, a gente segue então para Jerônimo? Vamos falar dele porque o que está quente mesmo é nossa política aqui local, o PSD... E o meu café também, viu? Saiu fumaça já aí, né? Saiu fumaça, que tá igual dragão. Já peguei um pouquinho porque... Para acompanhar a política tem que estar no pique, viu? E o que está acontecendo? Porque está toda a especulação de como é que vai ser a nossa chapa majoritária em termos a nível da oposição e a nível do grupo de Jerônimo Quero falar sobre Rodrigues o metrô também. já do Campo Grande também. O metrô também tem novidades por aí também, viu? Tem, né? Tem novidades por aí também. Vai lá. Mas sobre a chapa majoritária, a gente chegou até a anunciar o que Jacques Wagner comentou. O time que está ganhando não se mexe, ou seja, não queria tirar, na opinião de Jacques Wagner, a posição de Geraldo Júnior. Só que isso não repercutiu muito bem, essa imposição de Jacques Wagner, quando Jerônimo estava fora do país. E depois ainda teve uma mensagem também em grupos de WhatsApp que Geraldo Júnior mandou viralizar, pelo menos foi assim que surgiu a mensagem, críticas ao atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Essa sequência de fatos não pegou bem para o atual vice-governador Geraldo Júnior, que passou a ter sua posição colocada em dúvida. Em especial porque o governador Jerônimo Rodrigues deu uma declaração que diz que as articulações seguem-se acesas e que o PSD, partido de Otto Alencar, senador, partido da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, é uma das possibilidades para vice-governador nessa chapa que está sendo formada até o final de março. E Geraldinho teria que sair. Não tem espaço para todo mundo, né? E Rui Costa e Jacques Wagner já estão certos enquanto senadores, ambos do PT. Jerônimo como governador do PT, sobra uma vaga para outro ente, que seria essa do PSD, segundo a inclinação de Jerônimo. Vamos acompanhar o que ele disse nesta segunda-feira. Eu vou utilizar o último dia, se for preciso, para que a gente possa tomar uma decisão aderente com aquilo que nós acreditamos. Uma chapa que não machuque ninguém, que não maltrate ninguém. Nós não podemos ter perdas nessa caminhada, mas uma chapa que dialogue com o projeto nosso, com o projeto do presidente Lula, com o projeto do governo do Estado e com os municípios. Nós temos muito interesse de que essa chapa dialogue bastante com os temas relevantes que nós temos. Eu espero que até o final do mês a gente consiga resolver. Eu falei a vocês, falo aqui a todos vocês, é meu interesse que a gente possa fechar isso antes do mês, mas nós temos um prazo legal, eu espero que a gente possa, anunciando essa chapa, a gente
comece a fazer a pré-campanha de comunicação, preparando o nosso programa de governo participativo. Temos data de início, temos um calendário a ser montado, uma coordenação de pessoas, tanto da campanha majoritária quanto proporcional, dialogando sempre de noite aí com os partidos políticos, ouvindo bastante para tomar uma decisão cada vez mais acertada. Governador, sobre a chapa ainda, existe a possibilidade do PSD assumir a vaga de vice na chapa e Geraldo Júnior ir para a suplência de Wagner? Conversamos com o senador Otto Alencar, nós temos um compromisso com ele, a lealdade dele ao projeto, a responsabilidade que ele tem e terá direito na majoritária. Estamos fechando esse acordo. O senador Otto Alencar é uma pessoa de palavra, nós estamos discutindo com o partido, tanto aqui no estado quanto na esfera nacional, por conta da relação que nós temos com o PSD aqui na Bahia. É isso aí, Alex. Pois é, posição do governador Jerônimo Rodrigues. Essa vice agora que estava consagrada com o MDB passa a ter uma disputa, porque o PSD, Jerônimo, já se pronunciou como um desses principais nomes pela lealdade ao grupo, mas o Avante, partido que Rui Costa articula muito fortemente para ocupar essa vice-posição até o final do mês. Esse mês de março vai ser intenso. Vamos eu e você? Você, governador, e eu vice, bora? Tá mais fácil, né? Tá mais fácil. Pelo menos o público do Aratu 24 Horas a gente tem. Né? Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou brincando, viu, minha Bahia? Não, que isso? Ó, eu quero saber se ele se pronunciou. A gente viu o governador aí se pronunciando, mas ele falou alguma coisa nas redes? Geraldo Júnior também se pronunciou diante essas dúvidas sobre a sua posição. Vamos acompanhar o que disse Geraldo Júnior, atual vice-governador da Bahia. De estar na era já tecnológica, a gente nasceu na analógica. Então, o que aconteceu foi um equívoco tecnológico. Eu recebi uma mensagem. Agora é o seguinte, eu vou aproveitar aqui, eu vou botar o óculos para não errar de novo. Sim. Eu vou bloquear essa pessoa que fica me mandando mensagem, porque inclusive é muito próximo e gosta de picuinha. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Sim, claro. A pessoa me encaminhou uma mensagem, eu tinha acabado de acordar porque tive uma missão chegando de viagem quase 3 horas da manhã. Pego uma mensagem achando um absurda, hipócrita, e mando para o deputado Matheus Ferreira, que por coincidência é meu filho e é um conciliador. E digo, olha meu filho, olha o que o seu pai tem passado. Se eu for dar ouvido e vazão a todas essas coisas que estão falando, a gente sai brigando com todo mundo. E isso é muito pequeno, é rasteiro. Encaminhei para ele. O que eu entendo com isso? Um equívoco tecnológico. Um erro tecnológico. Na hora que apertei para meu filho, possivelmente, como são marcados 3 nomes lá, o senhor pode escolher 3 nomes no seu WhatsApp. Tá? Em primeiro lugar, o super geral do meu pai, pela idade que tem. O governador Jerônimo Rodrigues. E em terceiro, o deputado Matheus. Esse grupo, possivelmente, essa ferramenta do aplicativo juntou. Quando eu apertei para Matheus, eu apertava para Matheus, apertei no grupo. Quando vi o equívoco, fui lá no grupo e apaguei. Porque podem me chamar de tudo, doutor Mário. Mas não podem me chamar de burro. Seria eu muito burro. Frouxo, podem chamar você de frouxo? Não, também não. O senhor sabe que eu sou. O senhor sabe que eu sou determinado. Não. Não, também não. E na vida pública não cabe os covardes. Tanto é que poderia ter. Não, eu gostei desse olhar seu agora. Eu sei. Porque o senhor sabe que eu estou falando com firmeza. O senhor sabe que foi a primeira mensagem que eu encaminhei? Foi ao ministro Rui Costa. O senhor sabe qual foi a primeira ligação que recebi do senador Jacques Wagner? E dei ciência ao governador. Porque os 3 me conhecem. Sabe que não faria isso premeditado, planejado. Muitas pessoas me perguntaram, mas você falou que não faria isso no dolo. O que é dolo? O dolo quer dizer o seguinte, intencional. Não seria burro. Podem me chamar de tudo, menos burro, senão não teria chegado a vice-governador do estado da Bahia. Não pegaria algo em meu nome, botaria num grupo, que é um grupo que participo, que 98% é netista e bolsonarista. E não você acha que... E aí, João Tran? Você ouviu aí a declaração de Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia? Essa entrevista foi ao Mário. Pois é, na Rádio Metrópole. Entrevista que ele justificou o porquê que ele teria encaminhado uma mensagem dita manda viralizar, Ele falou que marcam até 3. Aqui eu vi que marcam até mais, João. Mas aí depende se é encaminhado com frequência. Quando é encaminado com frequência, então no máximo ele já estava. Então, peraí. Você está dizendo. É uma mensagem que ele recebeu. Peraí, João Tran, que você vai entrar numa fria agora. Você está dizendo que o vice-governador já tinha encaminhado bastante e aí foi encaminhar mais uma vez, é isso? Quando é uma mensagem que é encaminhada com frequência, tem essas limitações da quantidade de vezes que você pelo que ele falou ali,
era a primeira vez que ele ia mandar apenas para o filho. Não, ele recebeu um link com críticas ao ministro da Casa Civil, já Rui veio Costa. de um terceiro, né? Já veio de um terceiro. Aí quando ele foi reencaminhar, só tem uma limitação para 3 pessoas, Mas não pode segundo editar? ele. Não pode o quê? Editar, apagar? Pode editar, pode apagar. Mas aí depois que tira o print, né, João? Depois que tira o print, exatamente. Isso aí é para você ver, viu, Zefinha? Cuidado no que você manda no WhatsApp, porque depois, às vezes... Sou campeão em mandar mensagem para a pessoa errada, viu? João? Tenho que tomar esse cuidado aí, viu? Conta uma bola furada aí, uma bola fora já que você... Hoje mesmo eu mandei mensagem errada. Mandou mensagem para quem, João? Falei que estava na Copa para você e mandei outra mensagem para a pessoa que estava na Copa. Okay. Mas não comprometeu a política da Bahia, tá tudo tranquilo no meu caso. Tá tudo certinho, né? Tá em casa. Pois é, situação difícil aí para o vice-governador, né? Porque tem repercutido bastante. Mas eu quero falar com você agora sobre o PSOL. E aí, como é que está essa relação PSOL-PT, esquerda, principalmente aqui na Bahia, João? Alex, essa relação entre PSOL, que é um partido que sempre se coloca ali na esquerda, mas de forma independente, ou seja, não abraça de fato o Partido dos Trabalhadores, exceto por esses dois que quem são na não imagem. Abraça quem? O PSOL não abraça o PT. O PT gostaria até de ampliar sua base, mas o PSOL, na prática, não entra no grupo do Partido dos Trabalhadores, até porque é uma dissidência, é um braço do PT, foi um grupo do Partido dos Trabalhadores que saiu porque estava descontente com o partido. E a federação não foi aprovada, ou seja, PSOL e PT não vão seguir juntos. Não por causa do Partido dos Trabalhadores, como eu comentei, mas porque o PSOL não aprovou essa união neste último final de semana, viu, Alex? E logo depois teve uma votação que chancelou a continuidade desse grupo que você está vendo. PSOL e Rede Sustentabilidade. Então, essa seguirá sendo a união, apesar de ter suas intrigas dentro da própria federação, ter seus dilemas, mas o PSOL preferiu, nessa votação, seguir junto da Rede Sustentabilidade do que seguir junto do Partido dos Trabalhadores. O entendimento é que é importante manter a autonomia, manter esse grupo independente, que é o PSOL e também a Rede Sustentabilidade, pelo menos se colocam assim, apesar de ter quadros no governo do presidente Lula. Aqui na Bahia o assunto tem repercutido também e o presidente do PSOL na Bahia, Ronaldo Mansur, que é inclusive pré-candidato nas eleições de 2026, aprovou essa manutenção da federação atual e que o partido não se aproxime tanto do presidente Lula. João Tran, eu quero seguir agora para um outro assunto bastante polêmico, que inclusive traz a questão aí, mais uma vez, da esquerda baiana, do governador Jerônimo Rodrigues. Eu diria que esse é um calo, inclusive, no governo atual, que é o centro de convenções, o antigo centro de convenções aqui da capital, João Tran. A gente percebe aí essa estrutura que está completamente abandonada. O local é alvo de criminosos, né? Criminosos vão até o local, inclusive, para vandalizar, usar drogas, cometer crimes, se esconder do poder público, da própria polícia, depois que comete crimes nas ruas. E existe um futuro desenhado para esse espaço que está localizado, então, aqui na capital? Tem leilão marcado para o dia 26 de março, ou seja, a venda desse imóvel a partir desse edital que foi publicado. A gente sabe que nem todos os leilões dão certo, né? A gente até acompanha, por exemplo, da antiga sede dos Correios, que é do governo federal, não tem nada a ver com o governo do estado, mas não quer dizer que por estar no leilão vai ter uma nova destinação. Então tem esse novo passo aí no radar, só que um grupo de leiloeiros entrou com um pedido de impugnação, ou seja, para que esse leilão não aconteça, pedindo anulação deste leilão, porque segundo esse grupo, o edital publicado pelo governo do estado não teve transparência. Foi feito de última hora, não teve esse acordo correto com os leiloeiros, enfim, um imbróglio envolve mais uma vez esse antigo centro de convenções. Eu até conversei pedi nota, né, da Secretaria de Administração aqui da Bahia, SAEB, e eles comentaram que faz parte do processo, toda vez que você publica um edital, é sim aberto um período para que tenha as impugnações, então não assusta a Secretaria, e também comentou que toda a transparência devida no processo está sendo feita, ao contrário do que o grupo de leiloeiros afirma, e que vai ser rebatido, vai ser dialogado, e espera que dia 26 de março aconteça essa etapa na nossa cidade, Alex. Tá aí, então, agora às 7h29 aqui na Bahia. João Tran, por favor, suas redes sociais.
www.aratuon.com.br para você ficar bem informado. Também meu Instagram, @JoãoTran. Alex, você não ia falar da nova estação? Sim, eu quero falar com você, inclusive, sobre o Campo Grande. Eu esqueci, João, me perdoe. Ô, João, tem novidades aí, porque o IFAM, ele entrou aí na jogada, né? O que aconteceu exatamente, João? Alex, o IFAM pediu para que essa sede, onde vai desembarcar, na verdade, o ponto de embarque e desembarque daqueles que vão utilizar o novo terminal com projeto para chegar até o Campo Grande, mude de local. Esse foi o entendimento do IFAM. Vamos lembrar que o governo do estado quer fazer um prédio histórico da nossa cidade, ali na região próxima ao antigo Hotel da Bahia, então numa paralela, perto ali da Praça Castro Alves e também do Teatro Castro Alves. Então está com esse imbróglio atualmente. Vamos lembrar que essa obra não é para agora, está sendo muito anunciada, é uma obra muito importante, inclusive, mas deve ter uma duração em média de 4 anos. Dá tempo de resolver essa questão, entregar dentro do prazo, mas a fatura eleitoral está chegando, né? A preocupação do IFAM é o que exatamente? É interferir na arquitetura desses prédios tão importantes para a nossa história? O IFAM atua nesse sentido mesmo, Alex. É a preservação do patrimônio de nossa cidade. Então, o IFAM apontou essa questão. O governo do estado ainda pode, claro, se pronunciar, colocar um projeto que seja adequado ao IFAM. Já teve demolições, inclusive, na região do Campo Grande para poder implantar a nova estação, né? Já teve, está com placa, inclusive, na região que vai ser feita a obra. Já está desde antes do Carnaval, as obras começando, inclusive. Então... Agora, eu não achei bem localizado ali, não? Por quê? Não sei, é uma rua um pouco apertada, é uma paralela, não é uma rua principal, uma avenida principal, se assim a gente pode falar, e eu fico pensando no contingente, né, na quantidade de pessoas que vão movimentar, que vão passar por ali todos os dias. Tem até a própria Praça Castro Alves, né, como na Praça do Campo da Pólvora, em frente ao Fórum, que é uma região maior, né, que pode ser feita, mas claro que tem todo um cálculo também, né, o cálculo em termos de árvores que ali estão presentes. Enfim, a gente vai acompanhar essa novela que só está começando essa construção e, claro, que o projeto precisa da aprovação de todos os órgãos competentes. Um deles é o IFAM. Ok, é isso aí. João Tran, cafezinho? Cafezinho, tem que ter. Ô, João, tem uma frase na internet, eu não sei se você já viu. Toda vez que choveu... Molha. É o quê? Toda vez que choveu, faz o quê, João Tran? Gente? Toda vez que choveu, passou, João Tran. Isso fala muito, gente, para nós, nos traz o entendimento sobre situações da vida. Às vezes a gente está vivendo um momento muito bom e a gente não se prepara para o futuro, e eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que viver o presente, viver o agora. Mas saiba que esse momento bom que você está vivendo, ele vai passar. Assim como os momentos ruins, aqueles que a gente se pega depressivo, chorando na cama, pedindo inclusive ao divino que algo aconteça, que tudo mude. Calma, tudo passa. O que tem de ser seu, vai ser e não importa o que aconteça, tá bom? Ó, um brinde aqui às suas conquistas. Boa. Como é? Eu vou fazer outro. Você sabe que toda vez que choveu... Ai, meu Deus, eu fui dar corda. Passou o quê? Toda vez que chove... Passa. Passa. Só não passa o cobrador e o motorista. Meu Deus, esses dois. E o Dázio no ponto e Alex Silvestre na apresentação. Redes sociais, por favor, mais uma vez. Já dei as redes sociais, minha gente. www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado. Meu @JoãoTran também para vocês estarem comigo. João Tran, 7h32 na Bahia. Já tem Fabrício Cunha. Você sabe que Fabrício estava de férias, hein? Tava lá na Disney. Bronzeado. Tava na Disney. Vi tudo. Olha, vou seguir aqui com o nosso noticiário. Um ex-rodoviário em suposto surto psicótico. Ele furta, gente, um ônibus coletivo, atenção, de empresa onde ele trabalhava e conduz, sabe o que? O veículo pela Avenida Paralela, uma das principais avenidas, ou melhor, a principal avenida da nossa capital. A PM precisou atirar nos pneus para conter aí esse ônibus, hein? Olha aí imagens do momento, então, que tudo aconteceu. Dani Mazei acompanhou a situação e traz mais informações na tela do Aratu 24 horas. Dani, bom dia!
Olá, bom dia a todos. Acompanhando o Aratu 24 horas, a gente fala de um episódio que chamou muito a atenção na Avenida Paralela logo cedo, começando a segunda-feira, né? Motoristas ficaram assustados quando viram a Polícia Militar, policiais da 82, 82ª Companhia Independente de Polícia Militar, interceptarem um ônibus. Chegaram a dar tiros nos pneus do coletivo para que o condutor parasse o veículo e quando o veículo, então, foi parado, graças a essa ação da polícia, verificaram que tratava-se de um rodoviário que estaria tendo uma espécie de surto psicótico, que teria problemas psicológicos. E quem agora vai detalhar mais sobre isso para a gente são aqui representantes do Sindicato dos Rodoviários e o Daniel Mota, que vai poder aqui passar mais detalhes desta ocorrência. Daniel, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse agora, né, o que foi que aconteceu, porque inicialmente viram que um homem teria saído de boné dirigindo o ônibus da garagem e a senha não foi colocada, nada foi notificado, isso levantou uma suspeita, a polícia foi acionada. Depois é que vocês foram apurar e verificaram que tratava-se de um funcionário, um bom funcionário inclusive, que estaria tendo alguns problemas psicológicos, problemas familiares. Então, conta um pouquinho dessa ocorrência na Avenida Paralela. Bom dia. Bom dia, Dani. É verdade, toda madrugada, quando a gente chega muito escuro, o motorista geralmente usa um casaco, usa um boné. E, obviamente, esse motorista, que tem 16 anos de empresa, uma boa ficha e um bom profissional, chegou um pouco mais cedo. E ao invés de colocar o cartãozinho que nós chamamos de Smart Car, que é a abertura, onde a gente bate o ponto no validador, e isso não foi feito. E não sendo feito, para a Secretaria de Mobilidade para a empresa, o ônibus está clandestino, não deu a saída do veículo. Portanto, quando esse ônibus sai da garagem de madrugada ainda, aciona o alarme de que esse ônibus está ilegal. Sim. A Polícia Militar, de forma assertiva, abordou esse ônibus na Paralela e a gente, inclusive, agradece a Polícia Militar pela atitude, eu diria, protocolar, foi parar o ônibus com um tiro no pneu e graças a Deus que o nosso companheiro, a partir daí, Dani, foi identificado que ele é um motorista que tem 16 anos de empresa, que tem 45 anos de idade, pai de família, enfim, e vivendo seus problemas psicológicos que até o momento não tinha detectado. Mas agora a gente, o sindicato, a empresa e os colegas vão exatamente inclinar, e estamos aqui nesse momento, desde o início lá, acompanhado pelo médico, para ver no que precisa a gente ajudar esse companheiro. É isso, logo depois da ação, ele foi levado aí para receber atendimento médico, depois teve que ser trazido aqui para a Central de Flagrantes como uma formalidade, uma burocracia, já que a polícia foi acionada, a ocorrência acabou vindo para cá também, mas graças a Deus, como o Daniel falou, ele está bem, está vivo, está bem fisicamente, mas agora ele vai precisar aí iniciar o tratamento psicológico ou psiquiátrico para poder ficar mais ali aliviado, né, desabafar os problemas, e a empresa também, juntamente com o sindicato, vai dar esse suporte para esse profissional, não é isso? Já está dando, porque a partir do momento que nós detectamos que não era um estranho que estava dirigindo em um ônibus e sim um profissional, nós corremos lá, acompanhamos ali junto ao médico, também a empresa já colocou aqui os prepostos para poder acompanhar, enfim, a partir de agora quem está sabendo que o companheiro estava vivendo essa demanda, eu diria assim, de forma isolada, só ele próprio e a família. Sim. Mas agora já tem os amigos, os colegas, o sindicato, a empresa já se propôs também a colocar o setor médico. A gente acredita agora que certamente o companheiro vai ter uma sobrevida e evitou de um problema maior naquele trânsito com aquele ônibus saindo cedinho da garagem. É verdade, com certeza. Obrigada, viu, Daniel Mota, aqui representante do Sindicato dos Rodoviários, esclarecendo tudo pra gente. A gente espera que esse profissional, que esse rodoviário realmente faça o tratamento psicológico e fique bem. Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Ok, Dani, obrigado pelas informações e eu chamo você aqui de casa para reflexão. Você que está me assistindo agora, provavelmente o seu filho, o seu companheiro, a sua companheira já saiu, foi ao trabalho logo cedo, antes mesmo do galo cantar. E a pergunta que eu faço para boa parte da população que está me assistindo agora é quem levou, quem foi que conduziu o seu ente querido em segurança até o trabalho, até a faculdade, até o médico. Foram profissionais como esse daí, ó. Profissionais que trabalham sobre uma demanda gigantesca, muitos precisam acordar cedo, vivem inclusive num estresse gigantesco porque lida com o público, são xingados, são repreendidos a todo instante. Sem contar que Salvador vive um processo da retirada gradativa aí dos cobradores. Então, muitos motoristas de ônibus precisam fazer o que eles já faziam e o que os cobradores também faziam. Ah, não, Silvestre, mas agora tem a questão do cartão.
o cartão é digital, é só encostar lá e entrou. Mas quando o cartão dá problema, o que acontece? Você acha que o passageiro vai reclamar com quem? Vai questionar a quem? Vai questionar o outro passageiro que está de lado? Não, vai questionar justamente ao motorista. Aquele que tem na frente dele assim, falar com o motorista somente o essencial. Você acha que isso acontece? Não, são 16 anos de carreira. Infelizmente na sociedade, a gente, eu, você, esse motorista, só ficamos marcados pelo que a gente fez de última. Nesse caso aí, ele que acabou então pegando esse ônibus em um surto psicótico e dirigindo por uma das principais avenidas aqui da nossa capital. Ninguém vai lembrar nesse momento de quantas viagens em segurança esse motorista aí, esse mesmo, transportou quantas pessoas em segurança até o destino final. Ninguém vai lembrar, né? Mas Silvestre lembra. Olha, uma briga envolvendo um grupo de traficantes de uma facção criminosa com atuação no município de São Félix. Termina com morte, gente, dos membros. O crime teria sido motivado por possível briga familiar. É isso mesmo, Diego Macedo? Bom dia, tá com você. Pois é, Silvestre, nós estamos aqui na região do Recôncavo Baiano, mais especificamente no município de São Félix. E o bandido que morreu, o Fera, ele morava exatamente aqui nesta casa. E a informação que a gente recebeu é que quem matou ele foi um comparsa, um soldado dele, conhecido como Alfa. A Polícia Militar está presente aqui na região, fazendo todo o policiamento, trazendo essa sensação de segurança para os moradores. O pessoal da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar. A informação que a gente recebeu é que Alfa acabou matando o Fera, Silvestre, porque Fera não aceitava o relacionamento dele com a filha. E aí ele já tinha prometido Alfa de morte, né? Só que Alfa agiu primeiro. E aí o que foi que aconteceu? Alfa chegou, teve uma confusão aqui dentro dessa casa e acabou matando ele. Na hora de fugir, ele saiu correndo aqui sentido a área de mata e saiu atirando para tudo que é lado. Aqui na parte de baixo a gente consegue ver que tem marcas de tiro. Nessa primeira casa aqui, do seu lado direito, Denilson, mostra aqui, Denilson Mota, nosso cinegrafista. Aqui, olha só, deixa eu subir aqui. Nesse portão tem marcas de tiro. Aqui, olha só, do lado de cá, marcas de tiro. Mais embaixo também tem marcas de tiro. Lá na frente tem uma casa que foi toda metralhada, viu? Vou me aproximar aqui. A gente está tendo todo o apoio aqui da Polícia Militar também, viu, Silvestre? Ajudando aqui a imprensa a fazer todo esse trabalho. Nessa casa aqui da frente, a casa foi toda metralhada. A informação é que na hora que o Alfa estava fugindo, ele saiu atirando para tudo que é lado, tentando se defender, porque é uma área de risco aqui, é uma área vermelha, segundo a Polícia Militar. Olha só a situação aqui dessa casa. Mais cedo eu contei a quantidade de tiros, foram 31 tiros que esta casa recebeu, e a informação é que na manhã desta segunda-feira, a família que morava nesta casa com medo e com receio de tudo o que aconteceu, foi embora. A família que morava aqui nesta casa foi embora. Olha só, 31 não, 32, porque tem esse buraco aqui em cima que eu não tinha contado. Eu vim reparar agora, olha só. 32 marcas de tiro só nesta casa. É uma área perigosa aqui, só para comprovar o que eu estou falando. Essa outra casa aqui do lado direito de Denilson Mota, essa casa verde, tem várias marcas de tiro que já foram apagadas com cimento, né? A própria população aqui apagando as marcas da violência, mas aqui a gente vê nitidamente vários buracos de tiros, né? Que a população acabou colocando um cimento na frente para tapar essa marca de tiro. Lembrando aí, Silvestre, que o Fera era a cabeça do Comando Vermelho aqui em São Félix. E Alfa era a cria dele. Alfa comia do prato dele, comia dentro de casa. Deixa eu detalhar uma informação só para te situar, Silvestre, o que acontece aqui na região do Recôncavo Baiano. De um lado, a cidade de Cachoeira é dominada pelo bonde do maluco. Passou a ponte, a gente está em São Félix. Aqui em São Félix, aqui é Comando Vermelho com apoio da Catiara. Uma outra cidade colada do lado de cá, Muritiba, é bonde do maluco. Ou seja, São Félix, que está no meio dessas duas cidades,
é comando vermelho e o bonde do maluco está tentando invadir aqui esta área pelos dois lados. A informação passada pela Polícia Militar é que o comando vermelho aqui de São Félix tem apoio do comando vermelho de outra cidade próxima aqui da região, a cidade de Conceição da Feira. Qualquer coisa que aconteça aqui com essa facção, a facção irmã, digamos assim, né, entre aspas, de Conceição da Feira, vem dar apoio aqui a São Félix. Essa é a informação passada pela polícia. Inclusive de que o Alfa, ele saiu para a área de mata, está escondido em uma área de mata, portando um fuzil e também uma pistola. Estaria também com um comparsa que também estaria portando um fuzil e uma pistola, viu, Silvestre? Agora a gente recebeu uma outra informação aqui de alguns moradores de São Félix que eles podem estar escondidos em alguma localidade próxima à Ladeira da Misericórdia. E aí eu conversei com a Polícia Militar para entender mais ou menos o que acontece. Essa Ladeira da Misericórdia fica no ponto alto da cidade, que traz toda uma visibilidade. Parece que Alfa já mudou de casaca. Parece que Alfa agora é bonde do maluco e vai querer dominar aqui São Félix. Mas a Polícia Militar já garantiu pra gente que isso não vai acontecer, o policiamento já foi reforçado. Tanto o pessoal da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar daqui de São Félix, quanto da 27ª, que fica em Cachoeira, do outro lado aqui do rio. Viu, Silvestre? São essas informações que a gente tem no momento aqui dessa situação, do que aconteceu aqui no Recôncavo Baiano neste final de semana. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. Olha, Alfa, o traficante chefão, né? Alfa, inclusive, é o soldado, perdão. Pegou a filha, é isso? De Fera, que é o chefão. Aí ele é maluco, é? Aí ele pegou a filha e ainda matou o pai da... Minha gente, olha como é a vida do crime. Ele se achou ele achou o quê? Que era um herói, é isso, Fabrício Cunha? Complicado, né? Ele achou aí que era um herói, Fabrício Cunha. Agora a gente tem esses caras que são metidos a heróis aí na vida do crime, só que a gente tem, no mundo real, heróis de verdade que nos dão motivos para sorrir, às vezes para chorar. Exatamente, né? Esse caso aí, lamentável, né? Que coragem desse traficante de mexer com a mulher do chefão. Mas, no entanto, teve mais coragem ainda de eliminar o chefão. Ele deve estar com problemas, né? Não só com a história filha, de filme, né? Demais, né? A gente parece tem história de filme, né? Não? Dessa maneira. História de filme, né? Bom dia pra tu, viu? Bom dia, vamos brindar esse cafezinho, Tem rapaz? café aí? Tem, sempre tem, né? Rapaz, quentinho, que prazer. Do melhor. Você sabe que momento é esse aqui? No campo do 4. Então roda a vinheta aí. Cadê a vinheta? Cadê a vinheta do No Campo do 4? Bombando todo domingo, viu, gente? 10 horas da manhã, hein? Dadá boiou aí, ó. Dadá dormiu. Inclusive, segunda-feira tem as lives às 8 horas, então você cola com a gente com No Campo do 4, hein? Olha a vinhetinha aí, ó. Quem foi que boiou, Gabriel ou Dadá? Eis a questão aí, quem foi? Gabriel Teixeira ou Idazo Santana? Vamos dar nome aos bois. Aí é chefe e soldado, viu? Cuidado, viu, Dadá? Cuidado aí, viu? Você que é chefe, o soldado pega. Vem cá, irmão, eu quero saber quem foram os heróis. Rapaz, a gente teve uma grande decisão do Campeonato Baiano que ainda repercute, afinal teremos amanhã um outro Bavi, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E será que teremos novos heróis no Bavi de amanhã? Porque os heróis do último sábado a gente coloca na tela agora. Final não se joga, meu amigo, se ganha. E quando se trata de decisão, é nesses capítulos que nascem os heróis. E se tem herói, tem que ter vilão também, né? No Bavi deste sábado, na final do Baianão, pelo menos 3 personagens se destacaram entre heróis e vilões. O clássico começou com o gol do Vitória logo no primeiro tempo. Contra-ataque letal do Leão, Mateuzinho, Ramon e o volante Baralhas para abrir o placar dessa final. Você reparou nessa construção aí, né? Por enquanto, qualquer um dos 3 jogadores do Vitória poderia ser o herói do título. Só que ainda tinha muita água para rolar. E um deles sairia de vilão para herói. No segundo tempo, o jogo virou. Com a posse da bola, o Bahia amassou o Vitória.
E o título começou a ser construído com o trabalho de uma dupla heróica. E sabe qual a posição desses dois? Volantes. De Azevedo para Jean Lucas. De Jean Lucas para o gol de empate. Agora, repare uma coisa. Veja quem chega desesperado para tentar chegar no setinha para cima. É Baralhas. E essas 3 peças voltariam a aparecer no gol do título. Do lado tricolor, os heróis. De novo, um passe com açúcar e muito afeto de Azevedo. E de novo, setinha lá no alto, com Jean Lucas brocando e acabando com toda a história. Herói assim, aparece quando você mais precisa. Agora veja quem falha novamente na marcação. É ele, o nosso amigo Baralhas, que não consegue parar o volantão uruguaio, que fez toda a jogada do gol do título. No final, tudo ficou nos volantes. Os do Bahia chegaram no título e se tornaram heróis. Já o do Vitória saiu de salvador para vilão da marcação. E a história terminou com um final feliz. De setinha pra cima e tudo. É o esquadrão dos heróis. Não teve jeito. Aí, tricolor de aço. Ô, Fabrício, será que teremos novos heróis amanhã? E esses heróis serão tricolores ou rubro-negros? Espero que sim. Você sabe que eu tenho um amigo, o Diego Silva, ele tava lá na arena, aí ele postou uma foto dizendo assim, ó, marcou Vitória e disse, Vitória, obrigado por existir. Mas, rapaz, olha aí, 52 títulos. 52 títulos estaduais, né? O Bahia que não conquistava a taça de maneira invicta há 44 anos, porque é bom lembrar que o título do Bahia foi de maneira invicta, o Bahia não perdeu sequer um jogo na competição. O Vitória tinha conquistado isso em 2017, ou seja, há quase 10 anos, e o Bahia volta a conquistar esse feito após 44 anos de conseguir ser campeão baiano de maneira invicta, né? E aí a expectativa grande para o jogo de amanhã. Será que o Jean Lucas e o Azevedo começarão jogando mais uma vez? Né? Será que o Azevedo vai ter essa variação tática, como aconteceu no jogo, de ele cair mais pelo lado direito, e foi onde ele acabou fazendo a diferença? E no Vitória, Baralhas continuará tendo essa importância que teve no Clássico, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa? São muitas perguntas, mas eu tenho uma pra você. Qual que foi o lance aí do Bavi que mais te marcou, que fez bonito ali? Eu acho que o segundo gol, que envolve inclusive esses atletas, né? O Azevedo, o Jean Lucas, que vai acabar marcando, e o próprio Baralhas, que está na marcação. O lançamento do Gabriel Xavier, primeiro, é muito bom. A gente está vendo imagens ainda do primeiro gol, né? E a gente está destacando o segundo gol, que é o gol do título do Bahia, que tem uma virada de jogo maravilhosa do Gabriel Xavier. Essa bola chega em condições lá para o Kike Oliveira, né? Esse lançamento do Gabriel, assim, consegue romper muitas linhas. Você percebe que a marcação do Vitória fica cerca de 1-2 segundos atrasada. Então, isso faz muita diferença no futebol. É o tempo, o time, né, do Azevedo conseguir entrar por dentro ali, deixar o Baralhas para trás, fazer o cruzamento. O William José tenta dar uma letra, mas acaba virando corta-luz e o Jean Lucas faz o gol. Então, esse lance foi, sem dúvida alguma, o lance de destaque da partida, porque foi o gol do título, né? O gol que garantiu o 52º título estadual do Tricolor de Aço. Outra pergunta, o que seria... Meu Deus, agora eu vou entrar numa polêmica. Lá vem ele. O que seria do Vitória, ou do Bahia ser um Vitória? Ah, seria muito pouco, acredito eu. Também acho que o que seria do Vitória não fosse o Bahia. Eu acho que a rivalidade, que inclusive é levada por um lado muito... Desses 52 títulos, quantos em cima do Vitória, você sabe? Rapaz, salvo engano, 15 ou 16. Mas o Vitória no século tem vantagem em relação ao Bahia. Ah, é? É, porque o campeonato estadual é muito antigo, né? O Bahia é o segundo time no Brasil com mais estaduais. Eu acho que o primeiro, né, Eudásio, tá lá, é o ABC de Natal. Então, peraí, dentro do Baianão, o Vitória tem mais vitórias em cima do Bahia? Não, assim, no último século, você pega 2000 pra cá, de 2000 pra cá, o Vitória tem uma certa supremacia. Certo. Mas quando você pega o todo, lá desde 1900 e tandandandan, aí o Bahia tem vantagem. Então o Vitória tem uma vantagem na era mais recente, a gente pegando aí as 2 últimas décadas e meia, e o Bahia tem vantagem na
no período anterior e por conta disso o Bahia acaba tendo vantagem no todo, né? Conquistando mais títulos do que o Vitória, nesse momento 52-31. Vamos então saber um pouco mais, né? Se essa conquista, né? Foi em cima, hein? 16 vezes o Bahia 16 conquistou vezes, cara. em cima do Vitória. O Vidal é tão danado, se ele quiser trazer também o número do Vitória, a gente reproduz aqui. Mas então, em 16 oportunidades, o Bahia venceu o Vitória numa decisão de campeonato baiano. Nosso grande Dazi Santana, nosso coordenador, atento aqui para trazer informação precisa para o telespectador ligado no Aratu 24 horas. E a pergunta é, né? Será que para jogadores multicampeões, como o Everton Ribeiro, por exemplo, vencer o campeonato baiano é importante? Para o próprio técnico Rogério Ceni, que é um multicampeão como treinador e multicampeão como jogador, e para os jovens talentos do Bahia? Porque não é uma vitória isolada, é um contexto dentro do currículo. É mais uma vitória para o currículo. E é uma taça conquistada em cima de um rival histórico, né? Um campeonato importante, inclusive, dentro do território nacional. Sem dúvida alguma, o campeonato baiano é um dos mais tradicionais estaduais do país. E o Rogério Ceni falou justamente a importância que tem conquistar um título baiano, né, Rogério? Eu acho sempre especial porque são poucas finais que você faz na vida. E você tem que aproveitar sempre a oportunidade. Quando você chega numa final, ano passado nós tivemos 2 finais, ganhamos as 2. Esse ano agora ganhamos o campeonato baiano e só há mais uma possibilidade de fazer uma final em torneio que é mata-mata, né? Quando a vida lhe dá essas oportunidades, você não pode desperdiçar. Porque ao longo dela são poucas vezes você será campeão, você perderá muito, em tese. Eu conheço poucos times que ganham mais do que pedem, né? Você ganhará menos do que você imagina. Então, assim, para aqueles que são mais velhos, para aqueles que já estão partindo do final da carreira, é muito importante acumular mais uma taça, porque a gente é lembrado pelos títulos, pelas conquistas, e os mais jovens têm que aproveitar. Não é possível. E os mais jovens têm que aproveitar essa oportunidade desde o começo para tentar vencer, ganhar título. É importante para todo mundo, tanto para os mais experientes quanto para os mais jovens. A gente tá com a fala do professor aí, mas eu quero voltar para a resenha. Porque a pergunta, na verdade, é: o que seria do Bahia sem o Vitória? Porque são mais vitórias do próprio Vitória, são ao todo 19, chega aqui para mim agora meu diretor Dazi Santana dizendo, e o Bahia só venceu apenas 16 vezes em cima do Vitória. Eu já fiz a conta matemática aqui, ou seja, em 35 finais entre os dois, ou seja, com clássico decidindo o campeonato, o Bahia venceu 16 vezes e o Vitória venceu 19 vezes, ou seja, o Vitória tem essa vantagem, né? Eu vou mandar um recado lá para Diego Silva, porque ele errou ali no stories dele, ele tem que rever aí. Cadê? Solta aí o hino do Leão, vai. Agora, lembrando que o Bahia tem 52 títulos estaduais e o Vitória 31, então existe uma diferença mas ali na quantidade de competição aqui é o Bavi, irmão. Aqui é o Bavi. Ele cutucou o Leão, e aí eu tô dando a resposta aqui, eu tô saindo em defesa do rubro-negro. Tô saindo em defesa. E o Rogério, né? Uma carreira tão curta como treinador, já são 10 títulos. 4 no Fortaleza, 3 no Flamengo e agora 3 no Bahia. Perguntado se ele espera no Bahia superar os números do Fortaleza, ele disse isso aí, ó. O que a gente consiga, foram 4 títulos lá, foram 3 no Flamengo e 3 hoje aqui no Bahia. E eu vou trabalhar para isso. Eu tenho, assim, as minhas convicções, temos as nossas dificuldades, né? Os investimentos não são fáceis para você fazer e já foram feitos em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse ano nós ainda não conseguimos e como o Ferran teve aqui falou, nós temos que tentar caminhar com as próprias pernas, né? E a revelação desses jovens jogadores talvez fará a diferença para caminhar com as próprias pernas, mas você vai pagar um preço diferente de outros clubes que conseguem já contratar um jogador de, 28, 30 anos por 10, 15, 20 milhões de euros, né? Nós estamos tentando investir no futuro. Eu sei que o torcedor quer o resultado presente e se nós temos um pouquinho mais de dificuldade, nós fazemos o nosso melhor para entregar. E eu espero sim, quem sabe. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Vamos tentar brigar, nós temos 2 competições, tentar fazer o nosso melhor. No Fortaleza nós conquistamos um título nacional, quem sabe aqui a gente possa também tentar. Eu acho que seria um sonho para o torcedor do Bahia e para a gente conquistar um título de envergadura nacional.
Bahia campeão brasileiro. Já pensou? Ele acredita, né? Disse ali das dificuldades financeiras, né? Que apesar do Grupo City investir muito no Bahia em comparação a outros clubes poderosos financeiramente no futebol brasileiro, ainda há uma diferença, mas ainda assim ele confia no elenco e acredita que o Bahia pode brigar sim na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Mas principalmente na Copa do Brasil, né? Que é um torneio mata-mata que acaba potencializando equipes que têm o menor investimento de chegar longe. Só lembrar que o último campeão foi o Corinthians, mesmo vivendo uma fase terrível no quesito financeiro. E foi uma decisão contra o Vasco, que vive um momento ainda pior. Então o Bahia pode chegar lá sim e o Rogério Ceni acredita. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Alex? Bora, simbora. Tem Vamos hoje? lá. Hoje já tem jogo, meu amigo. Brasileirão pegando fogo. Quinta rodada batendo na porta. A gente coloca na tela aqui do Aratu 24 horas, nessa arte maravilhosa do No Campo do 4. Um abraço ao meu grande coordenador Everton Araújo, viu? Palmeiras líder, 10 pontos. O São Paulo em segundo com 10. Terceiro, Corinthians com 7. Quarto, Bahia com 7. Essa classificação de momento. O quinto é o Fluminense com 7, sexto o Atlético Paranaense também com 7, mesma pontuação do Bragantino, sétimo colocado. Depois vem Grêmio, Chapecoense, Mirassol, fechando a primeira página. O Flamengo de maneira surpreendente, né? Ainda na segunda página, o 11º atual campeão com 4 pontos. O Curitiba aparece ali também com 4 pontos. O Santos já na frente do Vitória, porque venceu a última no Brasileirão, ali em 13º com 4. Vem a turma dos 3 pontos, que tá o Vitória, Botafogo, Vitória e Remo. E depois a galera da zona do rebaixamento, Atlético Mineiro, Internacional, Cruzeiro e Vasco da Gama. Olha a situação do Vasco, hein? Último colocado do Brasileirão e o campeonato só tá começando. Jogos, né? A gente começa hoje. Tem uma pergunta pra você. Vamos lá. Talvez pro pessoal de casa que não é tão ligado assim em relação a esporte. A gente percebe aqui que o Corinthians, o Bahia, o Fluminense e o Atlético e também o Bragantino todos estão com 7 pontos. Chance de assumir liderança. Em colocações distintas. O que difere aqui desses times aqui, porque a pontuação é a mesma. O que faz o Corinthians estar, por exemplo, em terceiro e o Atlético aqui em sétimo? O que é que o brasileiro tem de critério de desempate? Né? Quais são os critérios de desempate? Primeiro, número de vitórias, né? Mas me parece que aqui a questão do número de vitórias, Corinthians, Bahia e Fluminense, mesma quantidade de vitórias no campeonato, 2 vitórias e um empate. O que é que também traz a diferença? Saldo de gols. Se você tem um empate no saldo de gols, gols marcados. Então, uma série de critérios ali em ordem, né, que colocam essa diferença entre o terceiro e o sétimo colocado, embora a pontuação seja exatamente a mesma de 7 pontos. Lembrando que nos jogos, né, que vão começar já hoje, tem gente que já pode ultrapassar, né? Ou pelo menos chegar na pontuação de Palmeiras e São Paulo, é o caso do Bahia. Se o Bahia vence o Vitória, jogo amanhã na Arena Fonte Nova, o Bahia chega a 10 pontos e, a depender do saldo, já se encosta ali em segundo, terceiro ou até mesmo na liderança. O Palmeiras tem um saldo bem legal assim, então o Bahia teria que golear o Vitória. O Vitória, por sua vez, se vence o Bahia, olha o salto que dá na tabela. Pode sair ali da 15ª colocação para a 8ª colocação, que é a colocação do Grêmio, que tem 6 pontos. Então, um Bavi muito importante, tanto o Bahia quanto o Vitória precisando vencer. Mas aí é o seguinte, o Vitória ele já entra em campo bem pressionado porque perdeu mais um título pro Bahia, Sem dúvida, o Vitória no Brasileirão vem de 2 derrotas, né? Perdeu do Palmeiras e perdeu do Flamengo. O jogo do Flamengo foi dolorido, teve um pênalti no final para empatar, não conseguiu, então o Vitória vive um momento de instabilidade. O Bahia viveu esse momento quando foi eliminado pelo Orings, né? Na Taça Libertadores, mas agora já começa a recuperar o anímico e também a confiança do seu torcedor. E o Vitória, né? Lembra bem aqui o Idásio, se perde do Bahia, depender dos resultados, pode até entrar na zona do rebaixamento. Eu acho que é uma obrigação agora do Vitória levar essa em cima do Bahia, viu? Mas o Bahia quer assumir a liderança. É assim, situação aí, os dois, sabe? Os dois com a faca nos dentes para vencer esse clássico e mais um grande clássico. Eu diria até que no final de semana foi o melhor clássico do Brasil. Fla-Flu foi meio fraco, ali foi para os pênaltis depois de um arrasto de 0-0. Palmeiras Novo Horizontino 1-0 ali, também o jogo, na minha opinião, bem abaixo do que foi o Bavi. Então o Bavi, para mim, foi a melhor decisão dos estaduais e promete muito o jogo de amanhã na Arena Fonte Nova. Bom, vamos então com os jogos, né, pra gente tentar imaginar ali quem pode passar, quem não pode. Já hoje, 9h30, Mirassol e Santos, partida importante. O Mirassol pode ultrapassar o Bahia, o Santos pode dar uma encostada, né, e até se distanciarem do Vitória. Aí amanhã, né, que justamente teremos a partida do Bahia, 7 da noite, Atlético Mineiro e Internacional. Duas equipes começaram de maneira abaixo do que se imaginava dentro do Brasileirão. O Atlético Paranaense tem jogos a menos, encara o Botafogo, que também tem jogos a menos essa partida, 7 horas da noite. Às 8 horas, clássico Bavi na Arena Fonte Nova, o maior clássico do Norte e Nordeste, Bahia e Vitória, medindo forças na Arena Fonte Nova. Às 9h30 também de amanhã, Flamengo e Cruzeiro, que jogassem o atual campeão contra o
atual terceiro colocado na última edição do Campeonato Brasileiro, ficaram entre os 3 primeiros. O Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil e também da Supercopa do Brasil, encara a equipe do Curitiba, jogo também amanhã às 9h30. E na quinta-feira, mais 4 jogos. Remo e Fluminense, Vasco da Gama e Palmeiras, também um jogaço, o Vasco na zona, jogando em casa contra o líder Palmeiras, olha o tamanho desse jogo. São Paulo e Chapecoense, e a partida entre Grêmio e Bragantino. Muita gente ainda com as dores dos estaduais, por exemplo, o Fluminense perdeu a final pro Flamengo, né? O Remo acabou perdendo a final pro Paysandu, mesmo sendo de Série A, e o Paysandu nesse momento de Série C, né? Tivemos ali a Chapecoense que perdeu do Barra de Camboriú na final do estadual, também um resultado surpreendente. A Chapecoense tá em que posição? A Chapecoense, nesse momento, a gente pode voltar a tabela, mas ela tá ali, se eu não me engano, com 4 pontos, né? A Chape tá ali, salvo engano, com 4 pontos, a gente pode recuperar a classificação com a nossa equipe maravilhosa. 5 pontos é o 9º colocado. Faz um campeonato seguro, né? Queria o Vitória já tá com 5 pontos e a Chape tem essa pontuação, mas vem de uma ferida porque perdeu o estadual no final de semana em casa. Ocorreu o acidente aéreo com uma equipe. A Chapecoense tem vivido agora o seu melhor momento ou não? Porque foi um divisor de águas em relação ao clube. Após a tragédia, né, que vitimou dezenas de pessoas naquele voo da Lamia, lá em Medellín, na Colômbia, o Chapecoense esportivamente teve 2 anos ainda bem legais, porque teve muita ajuda naquela sequência, então a Chapecoense conseguiu se estruturar. Depois caiu para a 2ª divisão, mas já está retornando. Diria que sim, acho que é um dos melhores momentos após o acidente, esse retorno à Série A e esse começo tão legal, né? Em 3 partidas, 2 empates, 1 vitória. Então a Chapecoense que está caminhando de maneira bem interessante no campeonato, mas é um rival do Vitória, né? Você quer ver como a gente é tecnológico? Vou passar lá para os jogos, ó. A gente está aqui no Brasileirão, vai passar para os jogos agora. Agora, vamos lá. Rapaz, num passe de mágicas. Então, esses são os jogos, né, que a gente acabou de colocar, e a rodada começando hoje, terminando na quinta-feira, rodada 5 do Campeonato Brasileiro 2026. E para esse Brasileirão, Vitória já tem que lamber as feridas, pensar na sequência do campeonato. Técnico Jair Ventura, ainda ferido com a derrota no Clássico Bavi, já projetou dizendo que tem que olhar para frente, né, Jair? Agora já pensar no próximo jogo, temos aqui o mesmo desafio, né? Uma equipe muito qualificada, um investimento muito alto, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui, vai ser a mesma coisa, mas temos o Brasileiro, temos a Copa do Nordeste e temos também a Copa do Brasil. Vamos olhar para frente, lamber as feridas, lógico que a gente queria sair daqui com o título, jogamos para isso. Né? Em nenhum momento o time se acovardou, o time veio para não jogar, tanto que o primeiro tempo nós fomos melhores, tanto que a gente tem o mesmo número de chances no gol do que o nosso adversário e até mais posse de bola, mas já passou. Né? Então, espero que o discurso possa ser diferente, não adianta, eu falei do Flamengo, jogar bem e não ganhar, né? Troféu de jogar bem não adianta, a gente hoje não sai daqui campeão, mas sai ciente que a gente tem uma boa equipe também e que a gente possa fazer grandes jogos e agora pensar nas outras 3 competições que a gente tem. Tá aí o técnico Jair Ventura já olhando para frente, mas esse olhar para frente coloca o Bahia de novo no caminho dele, né? Só que agora o Jair tem algumas novidades, né? Jogadores que podem ser utilizados e que não puderam ser utilizados no Campeonato Baiano. Então ele pode, por exemplo, colocar o Kaká, zagueiro que veio do Corinthians, que é um atleta muito interessante, né? No ataque tem um Tarzi argentino que chega também sob forte expectativa. Então é um clássico, né? O clássico de amanhã, onde o Jair pode ter um repertório um pouco maior. E isso acabou fazendo com que ele fosse questionado sobre o elenco, se ele já estaria satisfeito com as contratações que o Vitória tem e com os atletas que ele tem na mão. E olha a resposta do treinador rubro-negro aí. Vocês não fazem ideia o esforço que o Fábio faz para ter o elenco que a gente tem financeiramente. A gente está sempre no limite, mas ele nunca deixa de perguntar, de buscar, de ter a vontade de trazer. Não é porque ele está aqui, vocês sabem, eu sempre falo isso, ele escuta todas as minhas coletivas. E eu nunca estou aqui para reclamar. Eu não estou aqui para reclamar, estou satisfeito demais. Só que a gente faz comparativos com o clipe, vocês ficam brincando, né? O negócio do Flamengo e Palmeiras, do nosso adversário de hoje. Só que os caras têm uma realidade financeira. Não adianta você ir cobrar o Fábio. O Fábio, pô, tem que entregar jogador para eles. Mas não, a gente faz o dentro do que a gente pode. E dentro do que eu posso, eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito com o que eu tenho, estou muito satisfeito com o primeiro tempo que a gente fez. Mas temos que buscar essa regularidade para que a gente possa sair daqui com a vitória na quarta-feira. Quarta-feira já tem esse mesmo adversário, então não adianta vir aqui ficar falando de investimento e blá, 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 blá. A gente tem que ganhar o jogo com a força que a gente tem, com a organização que a gente tem, com o nosso modelo de jogo, lançando jovens, né?
e que a gente possa se fazer diferente e possa conseguir a vitória nessa quarta-feira. Ei, mas peraí, para a Copa do Nordeste a situação é diferente. Para o Brasileirão... Eu acho que ele tem muita razão quando fala dessa questão financeira no Campeonato Brasileiro. O Vitória, de fato, é uma das equipes com menor investimento do Brasileirão, então tem que fazer uma engenharia muito grande para trazer bons jogadores com bom custo-benefício. Mas quando se fala de Copa do Nordeste, que terá transmissão exclusiva aqui da nossa TV Aratu, o Vitória é quem tem o maior orçamento. Os grupos foram sorteados e a gente relembra para você que vai ficar ligado na Copa do Nordeste aqui na TV Aratu. A gente acompanhou aqui na tarde desta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2026, a maior competição regional do país. O campeonato tem um novo formato, agora com 20 clubes. Eles foram divididos em 4 grupos de 5 equipes. No grupo A, Vitória, Asa, Souza, Itabaiana e Fluminense do Piauí. No grupo B, Juazeirense, CRB, Botafogo da Paraíba, Confiança e Piauí. No grupo C, Ceará, Sport, América de Natal, Imperatriz e Ferroviário. E no grupo D, Fortaleza, Retrô, ABC, Maranhão e Jacuipense. Os times do grupo A enfrentam os do grupo B e os do grupo C jogam contra os do grupo D. Assim, teremos já na primeira fase clássicos estaduais. Os 2 melhores de cada grupo vão para as quartas de final, que será disputada em jogo único. Semifinal e final serão em 2 jogos de ida e volta. Lembrando que o campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O sucesso da Copa do Nordeste serviu de inspiração para outras competições regionais, como a Copa Verde e a recém-criada Copa Sul-Sudeste. O SBT transmite a Copa do Nordeste com exclusividade na TV aberta há 9 anos, uma parceria de sucesso com a CBF. De grande importância, o SBT sempre foi parceiro da Copa do Nordeste, né? A gente sabe que é um meio de comunicação importante aí, do Brasil, e a gente quer manter essa parceria aí por mais tempo, fortalecer o nosso produto, eu acho que a gente precisa, e com esse novo modelo aí, eu acho que só quem tem a ganhar é o público, né? São os parceiros, e a gente espera que a Copa do Nordeste esse ano seja um sucesso e um sucesso de transmissão. Também um grande segredo da Copa do Nordeste é porque cada estado faz sua transmissão. Então você tem um pernambucano narrando para os times de Pernambuco, um cearense narrando para os times do Ceará e assim sucessivamente. Então dá uma regionalidade dentro da própria região. Isso é muito importante. Há vários Nordestes dentro do próprio Nordeste. E isso é bom mostrar para o Brasil. A Copa do Nordeste começa no próximo dia 25 e vai até o dia 7 de junho. Aí, 8 horas e 10 minutos na Bahia, que coisa massa. E as imagens que ilustram a competição do Bahia, que é o último campeão, né? E se a gente pega os últimos 9 anos que tiveram transmissão exclusiva aqui da nossa TV Aratu, o Bahia foi a 5 finais, né? Com 3 títulos e 2 vice-campeonatos. O Bahia precisava estar na competição, acho que foi uma falha da CBF. O próprio Bahia percebeu isso quando foi eliminado da Taça Libertadores. Eu acredito que para ano que vem essa coisa vai ser reajustada. Fala mais sobre essa transmissão que vai ser realizada aí pelas afiliadas do SBT, porque eu achei massa isso. A gente tem 9 estados aqui na região Nordeste, inclusive muitas pessoas que são de fora falam, a gente vai para o Nordeste, mas aonde no Nordeste? Você veja, eu sou de Pernambuco, tem um sotaque diferente do seu, né? Então, assim, foi algo muito bem pensado. Como é que vai ser, então, essa transmissão? Cada praça faz a sua transmissão. Então, o Pernambuco vai fazer com a equipe deles, a Ceará com a equipe deles, a Bahia com a nossa equipe. Então, a gente vai ter, em muitos momentos, essa interação entre as equipes. Fabrício falando para todo o Nordeste. Sim, a gente vai ter, muitas vezes, essa interação entre todas as equipes, e aí sim para todo o Nordeste. Mas, na hora que a bola for rolar, cada um fica no seu reduto. Então, a nossa transmissão para a Bahia, a de Pernambuco para Pernambuco, a de Ceará para o Ceará e assim sucessivamente. Massa, então, velho. A interação vai ser para todo o Nordeste, mas quando a bola rolar, cada equipe ficará com a sua transmissão. É a Copa do Nordeste, que dia 25 já tem jogaço aqui na nossa TV Aratu. E o Vitória com a obrigação de chegar pelo menos à decisão, hein? Porque os adversários a gente viu aí, ó, Juazeirense, Botafogo da Paraíba, CRB, né, Piauí. Então, assim, tá na hora do Vitória avançar de novo na competição. Vai em rede social, como é que tá o Mickey? @Fabrício S. Cunha.
Tamo Mickey, junto. como é que ele tá? Tá bem, tá tranquilo. Mina e todo mundo. Você viu o Pateta lá? Não foi a Disney não, rapaz. Foi aqui perto, em Beto Carreiro. Grande Fabrício. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Olha, a gente volta a falar agora sobre o caso, gente, do jovem Manuel. Desapareceu há mais de 15 dias após sair de casa lá em Vila de Abrantes, na região metropolitana aqui de Salvador. O adolescente teria ido para uma festa do tipo paredão na localidade ali do Jambeiro, gente, em Lauro de Freitas, quando sumiu sem deixar pistas. Eu quero fazer conexão agora com o Jamerson Oliveira, que conversou com a família e chega com os detalhes aqui na tela do 4.1. Jamerson, cadê você? Bom dia. A gente já está aqui há algum tempo buscando uma resposta sobre o paradeiro do filho dela. Então, eu queria pedir espaço aí no seu programa para a gente colocar esse apelo dessa mãe, para que esse caso não venha a morrer, para que não se acabe, para que o quanto antes a gente consiga detalhes sobre o paradeiro desse garoto que você vai vendo aí na tela, esse menino que tem apenas 16 anos. Eu estou falando tem porque ele está desaparecido desde o último dia 20. A gente tem as fotos dele passando aí. É o Manuel Davi Conceição Souza, morador de Vila de Abrantes, que foi para um paredão em Lauro de Freitas, chegou a falar com a família, pediu um dinheiro e desde então não há mais nenhuma resposta. Aqui está uma mãe, a gente sabe que agora no último dia 8 foi o Dia Internacional das Mulheres. E essa mãe, que é uma pessoa temente a Deus, que é uma pessoa que vai a todos os cultos na igreja, que deu muitos conselhos ao filho, não foram poucos conselhos, eu acho que a situação que ela está passando é o que muita gente está enfrentando também, que está aí assistindo agora. Saia dessa vida, não vá para o paredão. E agora ela está tendo que enfrentar tudo isso sozinha, colocando a cara aqui na tela da TV Aratu para pedir um socorro, uma ajuda. Porque o que você quer, mãe, correto, é só uma notícia sobre o paradeiro do seu filho, não é isso? É isso mesmo. Porque eu não tô, como é que fala? Não tô querendo, tá entendendo? Botar a vida de ninguém, em nome de Jesus, em nome de ninguém. Em nome de Jesus, toda entrevista que eu dou é para que vim encontrar meu filho, né? Que eu falei com ele, meu filho saudável. Falei com ele bem. Ele estava bem, não estava, em nome do Senhor Jesus, sem maldade. Aí na segunda-feira a gente mais não entrou em contato com ele, viu? E eu tô assim, eu tô adoecendo com esse problema do meu filho, né? É uma mãe, sei que todas também tá passando por mesma situação que eu. Mas eu creio na audiência, em nome de Jesus, na TV, e vou encontrar meu filho. Do jeito que Deus me der, em nome do Senhor Jesus eu aceito. Em nome de Jesus. A gente não vai faltar esforço da nossa parte. Agora há pouco a gente tem imagens aí de uma incursão que eu realizei junto com a polícia na área de mata. Nós procuramos, né, dentro do Matagal, ali no Jambeiro, região metropolitana de Salvador, Lauro de Freitas, pistas, vestígios de tiroteio, de disparos de arma de fogo, de corpo também. A verdade é essa, eu cheguei a cavar junto com a polícia, encontramos um acampamento do tráfico. Da parte da TV Aratu, mãe, a gente não vai desistir. A gente vai com a senhora junto nessa missão. Mas eu queria pedir mais uma vez agora que a senhora olhasse para aquela tela e mandasse um recado, porque a gente precisa de pistas. Não adianta a gente ficar procurando uma agulha no palheiro. A gente precisa de informações precisas, de detalhes. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir que a senhora falasse olhando naquela tela ali, porque ele não era o mais novo não, né? Era o segundo, né, dos homens, né? É o segundo dos homens. São quantos filhos, mãe? Eu tenho 8. 8 filhos? 6 mulheres e 2 homens, que esse era o... Como é que fala? Dos homens ou mais velho? Velho aí, exato. E a caçula minha tem 7 anos. Essa que tá aqui do lado é a mais velha das mulheres? Não, é a Carol. É o quê? É a Carol. Carol? Essa é Yasmin. Conhecida como Mini, né? Exato. Então, mãe, faça um apelo agora ali, peça informações para que a gente possa fazer novas buscas certeiras dessa vez. Eu faço aqui um apelo, né? Que quem tiver com meu filho, em nome do Senhor Jesus, né? Sabe, como é que fala aquela palavra, meu Deus? Estiver vendo, né? Minha reportagem, em nome de Jesus, que sinta o que eu estou sentindo, em nome de Jesus, de mãe, né? Encontrar meu filho. A gente pede a Deus que a gente encontre com vida.
A gente encontra assim em um chão de uma prisão, hospitalizado, como eu encontrei da outra vez, mas a gente não está preparado para encontrar o filho da gente morto. Eu peço a Deus e peço a quem está me assistindo, em nome de Jesus, que encontre meu filho, se encontrar, entrar em contato, em nome de Jesus, que eu estou desesperada. Não sei o que é dormir, até remédio para dormir eu estou tomando. Nunca tomei essas coisas na minha vida. Não estou mais aguentando. É comer pensando no meu filho, que toda hora mandar dinheiro para ele comprar as coisas para ele comer, para ele se alimentar. Não deixar meu filho. Manda o dinheiro para mim. Como é que a senhora tá? Eu digo, eu que estou perguntando como é que você tá. Sempre foi carinhoso comigo, nunca veio pra cima de mim com nada. Nem... Ele é usuário, né? Mas nunca foi agressivo comigo. Quem souber do meu filho, quem desse paradeiro dele, que informe, dê informação. Me deixa angustiada, não. Que é difícil pra mim. 8h18 agora na Bahia, ela tá bastante nervosa aí, Jamerson. Dá um copo de água. A gente não vai desistir, como falou o nosso repórter. Estamos no caso e a gente vai seguir até encontrar o jovem, tá? Eu vou para um rápido intervalo, já estou de volta aqui na tela do 4.1. Chega mais! De volta aqui com o seu Aratu 24 horas, seu noticiário de todas as manhãs. Começando agora um pouquinho mais tarde, né? Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. Antes era às 6, agora a partir das 7, tá? Estou de volta aqui para falar que um estudante, gente, de medicina, ele foi preso em flagrante. Isso na tarde do domingo, durante a seleção da residência médica da Universidade Católica aqui de Salvador. O suspeito, identificado como James Veloso Almeida Júnior, apresentou um documento falso em nome de outro estudante. Com ele foram encontrados ponto eletrônico que estava sendo usado no ouvido, outros pontos digitais na calça e um aparelho celular. Ele confessou que ia receber R$12 mil para realizar a prova. James é natural de Minas Gerais, mas mora e estuda em uma faculdade particular no estado do Pará. O homem que teria contratado o estudante para realizar o exame já foi identificado pela polícia. Olha, eu vou para mais um rápido intervalo, já estou de volta aqui com mais informação e prestação de serviço para você e para sua família. Muito bem, de volta aqui com o Aratu 24 horas. Olha, todos os dias a nossa produção, ela recebe uma demanda altíssima sobre regulação médica. E, obviamente, sempre que a gente pode atender a nossa população, a gente faz isso. Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção das autoridades, da Secretaria de Saúde do Estado, sobre o caso do Lázaro Roberto da Paixão Góes, hein? 55 anos, do sexo masculino, obviamente. Gente, a mensagem que a gente recebeu é de que ele agora está precisando de uma regulação, está no Hospital Irmã Dulce, no Santo Antônio. O código aí é o 4805030. Então, atenção, produção, já enviar aí para a Secretaria de Saúde na tentativa da gente trazer uma resposta. E, obviamente, assim que o caso for solucionado, a gente dá aqui carimba como solucionado o nosso Aratu 24 horas, que, aliás, já vai ficando por aqui, tá? Essa terça-feira passamos juntinhos aqui, foi muito bom. Logo mais às 11 horas tem o 01 da Bahia, o Alujuca com Marcelo Cássio. À noite, a partir das 6h15, é a vez do Fala Dani com Dani Mazei. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Valeu, hein, minha Bahia? As letrinhas vão começar a subir. Minha Bahia, I love you, galinho. Tá liberado. Canta aí, Dani.